Uma noite tranquila na fazenda foi interrompida por um trovão que sacudiu o céu, seguido de um clarão que iluminou a escuridão. No celeiro, onde Bella e seus filhotes estavam abrigados, a tempestade rapidamente se transformou em um pesadelo. O fazendeiro, Frank, estava por perto quando ouviu o som terrível de madeira se partindo e correu para ver o que havia acontecido. Quando chegou ao celeiro, o telhado havia desabado parcialmente e Bella, desesperada, tentava proteger seus filhotes. Mas o desastre aconteceu rápido demais. Apesar de seus esforços, ela não conseguiu salvar nenhum deles. Frank nunca havia visto Bella tão abatida e a dor da perda foi um golpe duro para ambos. A fazenda, que antes vibrava com a energia de Bella e seus filhotes, agora parecia um lugar solitário e silencioso. Bella, a fiel cadela da fazenda, era mais do que apenas uma ajudante. Ela era o coração da propriedade. Desde filhote, ela havia sido criada pelos fazendeiros, que a viam como parte da família. Sempre vigilante, ela guiava o rebanho com cuidado e atenção, e sua presença trazia segurança a todos. Os fazendeiros confiavam nela para manter tudo em ordem e muitas vezes elogiavam sua inteligência e dedicação. Mas após o trágico acidente que tirou a vida de seus filhotes, Bella mudou. O brilho em seus olhos se apagou e ela passou a andar pela fazenda com o olhar perdido, seus passos pesados como se carregasse uma dor profunda. Os fazendeiros, que a conheciam tão bem, perceberam a mudança em Bella. Tentaram confortá-la, oferecendo mais carinho e atenção, mas nada parecia capaz de preencher o vazio que a perda havia deixado. Eles também estavam de luto pela tragédia que atingira sua fiel companheira, e a fazenda, que antes vibrava com a energia de Bella e seus filhotes, agora parecia um lugar solitário e silencioso. Em uma tarde nublada, enquanto Frank observava Bella durante sua rotina solitária, algo incomum aconteceu. A chuva começou a cair, e Bella, que normalmente ignorava tudo ao seu redor, de repente ficou em alerta. Ela captou um som fraco, algo que Frank não conseguiu ouvir, e começou a se mover com uma determinação que ele não via há tempos. Curioso, ele a seguiu, mantendo uma certa distância. Bella se dirigiu ao fundo da propriedade, onde um velho galpão abandonado se erguia, esquecido pelo tempo. Ali, encolhidos e tremendo de frio, estavam 3 pequenos filhotes de raposa, sozinhos e indefesos. Ao vê-los, Bella sentiu o peso de sua tristeza dar lugar a uma nova determinação, mas essa determinação foi imediatamente seguida por uma onda de medo e dúvida. Por um instante, Bella hesitou. Talvez as lembranças da noite trágica que tirou seus filhotes tivessem voltado com força total, inundando sua mente. O medo de reviver essa dor a fez recuar um passo, seu coração pesado com a incerteza. E se ela não fosse capaz de proteger esses filhotes também? E se, ao se apegar a eles, ela estivesse se preparando para mais uma perda devastadora? Por alguns momentos, Bella ficou parada, observando os filhotes com um olhar misto de dor e compaixão. Mas então, ela olhou mais de perto. Viu a forma como os pequenos tremiam, seus olhos fechados de cansaço e frio. Eles precisavam dela. Apesar da dor que ainda carregava, Bella sentiu uma faísca de coragem acender dentro de si. Talvez cuidar desses filhotes fosse sua chance de curar suas próprias feridas. Ao se aproximar dos filhotes, Bella percebeu a fragilidade deles. Tremendo de frio e medo, aqueles pequenos corpos indefesos despertaram nela um impulso que ela pensava ter perdido para sempre. O instinto materno. Era como se seu coração, antes tão pesado, começasse a bater mais forte com a ideia de proteger e cuidar novamente. Eles precisavam dela, e Bella sabia que não iria abandoná-los. Com a mesma dedicação que uma vez teve com seus próprios filhotes, Bella se aninhou ao lado dos pequenos, deixando que seu calor os envolvesse. Ela se abaixou e começou a lambê-los suavemente, limpando a sujeira que cobria seus corpos e tentando transmitir um pouco de conforto. Seus movimentos eram calmos e gentis, e pouco a pouco, os filhotes começaram a relaxar sob seus cuidados. Cada lambida parecia reacender algo dentro de Bella, e a tristeza que a consumia começou a dar lugar a uma nova esperança. Aquelas pequenas vidas trouxeram de volta à sua vida um propósito que ela pensava ter perdido para sempre. No entanto, à medida que a noite avançava,
A realidade dos desafios que viriam começou a se estabelecer em Bella. Embora os filhotes de raposa estivessem finalmente aquecidos e seguros em seu cuidado, algo importante faltava: o alimento que eles tanto precisavam. Bella, que havia perdido a capacidade de amamentar desde a morte de seus próprios filhotes, sentiu um aperto no coração ao perceber que não poderia alimentar aqueles pequenos como uma mãe deveria. A preocupação começou a crescer dentro dela, mas sua determinação não diminuiu. Pela manhã, os primeiros raios de sol trouxeram mais do que luz, trouxeram ajuda. Frank, que havia notado a dedicação de Bella, se mobilizou para ajudá-la. Desde o acidente, ele tinha ficado preocupado com a saúde mental de Bella, observando como ela havia se afastado e perdido o interesse pelas atividades diárias. Quando a viu adotando os filhotes de raposa, seu coração se encheu de esperança. Ele ficou surpreso e comovido ao ver Bella se dedicar tão profundamente a esses novos filhotes. Logo, tigelas de leite morno e pequenos pedaços de carne foram trazidos para os filhotes. Frank não apenas ajudava com os cuidados, mas também observava atentamente, compartilhando silenciosamente o peso da responsabilidade que Bella havia assumido. Para ele, essa poderia ser uma boa oportunidade para Bella se curar através do cuidado com os filhotes de raposa, e ele estava determinado a apoiá-la nessa nova jornada. Contudo, novos desafios surgiram rapidamente. Outros animais da fazenda, atraídos pelo cheiro da comida, começaram a se aproximar demais. Em particular, um cão pastor, conhecido por ser territorial, não aceitava bem a presença dos filhotes de raposa. Um dia, enquanto Bella observava os filhotes se alimentarem, o cão pastor se aproximou, rosnando, com os olhos fixos nos pequenos intrusos. Bella imediatamente ficou em alerta, posicionando-se entre os filhotes e o cão. O cão pastor, sentindo-se desafiado, avançou mais um passo, mas Bella não recuou. Ela rosnou de volta com a postura firme e ameaçadora. Era uma clara demonstração de que, apesar de sua dor e perda, ela estava disposta a proteger seus novos filhotes a qualquer custo. Frank, ouvindo o barulho, correu para o local e interveio, afastando o cão pastor e acalmando Bella. Essa situação reforçou o vínculo entre Bella e os filhotes de raposa, que agora olhavam para ela não apenas como cuidadora, mas como uma verdadeira protetora. E para Bella, esse momento solidificou ainda mais seu papel como mãe adotiva, disposta a enfrentar qualquer ameaça para garantir a segurança daqueles que dependiam dela. Com o passar dos dias, os esforços de Bella começaram a dar frutos. Os filhotes de raposa, antes tão frágeis e indefesos, mostravam sinais claros de recuperação. Suas barriguinhas redondas e os pelos brilhantes eram testemunhos do cuidado constante que Bella dedicava a eles. Mas algo ainda mais extraordinário estava para acontecer. Observando Bella de perto, os pequenos filhotes começaram a imitar seus comportamentos. Ao invés de agir como raposas selvagens, os filhotes começaram a se comportar como pequenos cães de fazenda. No entanto, nem tudo foi tão simples. À medida que os filhotes cresciam, seus instintos naturais de raposa começaram a se manifestar. Houve momentos em que, durante as rondas diárias pela fazenda, os filhotes tentaram caçar pequenos animais, pássaros, esquilos e até coelhos. Esses impulsos instintivos preocupavam Bella, que interferia sempre que possível, guiando-os de volta ao que ela considerava comportamento seguro. Mas havia algo incontrolável nessas ações. Um lembrete de que, apesar de todo o aprendizado com Bella, os filhotes ainda eram raposas. Esses conflitos se tornaram mais evidentes quando os filhotes, curiosos sobre o mundo além da fazenda, começaram a se aventurar mais longe. Em uma ocasião, eles chegaram perto dos limites da fazenda, prontos para explorar o desconhecido. Mas, ao olharem para trás e verem Bella, hesitaram. A conexão que haviam formado com ela os trouxe de volta, mostrando que, apesar dos instintos selvagens, o apego a Bella ainda era forte. Essa dualidade entre o instinto natural e o comportamento aprendido tornou-se cada vez mais presente. E para Bella, cada vez que via os filhotes agindo como raposas, seu coração se apertava. Talvez ela soubesse que, em algum momento, teria que enfrentar a realidade de que os filhotes talvez nunca fossem completamente como ela, e que, um dia, seus instintos poderiam levá-los para longe. À medida que os meses passavam, os filhotes de raposa continuaram a crescer,
tornando-se jovens raposas fortes e saudáveis. No entanto, enquanto seus corpos amadureciam, algo mais profundo começava a mudar. A convivência com Bella havia deixado marcas indeléveis neles. Eles aprenderam a seguir as rotinas da fazenda, a latir como cães e até a ajudar no pastoreio. Mas apesar de todas essas novas habilidades, os filhotes sentiam algo agitando dentro de si. Um chamado da natureza, um desejo de explorar além dos limites da fazenda, de descobrir o que estava além do que haviam conhecido. Frank começou a perceber um misto de inquietação e curiosidade nos filhotes. Sabia que por mais que quisesse mantê-los ali, para o bem das raposas, seria necessário deixá-las partir, permitindo que seguissem seus instintos naturais e vivessem como verdadeiras raposas na natureza. Bella, que havia dedicado tanto amor e cuidado a eles, sentia que a separação estava se aproximando. Em seus olhos, ela via o mesmo misto de curiosidade e saudade pelo desconhecido. A decisão, embora difícil, era inevitável. A fazenda, que tinha sido o lar dessa improvável família, iria novamente se transformar, e Bella, mais uma vez, teria que enfrentar o doloroso processo de se despedir daqueles que ela havia criado com tanto amor. Quando o dia da separação finalmente chegou, a fazenda, antes tão cheia de vida e sons, voltou a ser um lugar quieto. O silêncio que se instalou após a partida das raposas era ensurdecedor. Bella, que antes tinha os filhotes sempre a seu lado, agora vagava sozinha pelos campos, seus passos pesados, como se cada passo ecoasse a ausência dos pequenos que ela tanto amou. Cada canto da fazenda guardava uma memória. O galpão onde os encontrou pela primeira vez, o campo onde os ensinou a correr e até a beira do riacho onde costumavam beber juntos. Agora, tudo parecia distante e vazio, como se a própria alma da fazenda tivesse partido com eles. Frank tentava confortar Bella, oferecendo carinho e atenção, mas sabia que o tempo seria o único remédio para a dor que ela sentia. Desde a partida das raposas, a fazenda, que uma vez pulsava com a vida delas, parecia agora uma sombra do que foi. Todas as noites, Frank observava Bella deitar-se no alpendre, olhando para a escuridão. Ele sabia que ela estava relembrando os dias em que os filhotes corriam ao seu redor. Havia uma tristeza constante nos olhos de Bella, uma saudade que parecia nunca ter fim. Quanto às raposas, Frank só podia imaginar como estariam. Ele sabia que a vida selvagem era difícil, especialmente para animais jovens que haviam passado tanto tempo na fazenda. Ele frequentemente pensava nelas, se perguntando como estariam se adaptando à natureza, aprendendo a caçar, a se proteger dos predadores e a sobreviver em um ambiente tão diferente daquele que conheceram sob os cuidados de Bella. Embora ele não pudesse saber ao certo, Frank gostava de pensar que, mesmo em meio às dificuldades, as raposas carregavam em seus corações a lembrança de Bella. Afinal, ela não foi apenas uma cuidadora para elas, ela foi a mãe que as criou e protegeu. Ele acreditava que, de alguma forma, esse laço especial poderia nunca se romper completamente. Então, em uma dessas noites silenciosas, algo inesperado aconteceu. No meio da escuridão, um som familiar ressoou, um grunhido suave, quase como um sussurro, que fez Bella levantar a cabeça de imediato. Ela fixou o olhar na direção do som, seu coração começando a bater mais rápido, uma mistura de esperança e descrença. Poderia ser? Com os olhos atentos, Bella viu sombras se aproximando lentamente. Sim, eram elas. As raposas, agora crescidas e fortes, estavam voltando para a fazenda. Frank, notando o retorno, ficou surpreso e emocionado. Ele havia visto as raposas partirem, convencido de que jamais voltariam. Ver essas criaturas que haviam superado os desafios da vida selvagem, retornar à fazenda era algo extraordinário. A fazenda, uma vez tão quieta e vazia, de repente parecia reviver com a volta das raposas. Com passos cuidadosos, mas determinados, as raposas se aproximaram de Bella, que correu ao encontro delas, seu rabo abanando em pura alegria. Quando se encontraram, as raposas esfregaram suas cabeças contra Bella e ela as recebeu com uma mistura de alegria e alívio. O reencontro foi uma lembrança poderosa de que, mesmo separados, os laços do coração jamais se desfazem. Naquela noite, sob o céu estrelado, Bella e suas raposas dormiram juntas, como nos velhos tempos, sabendo que, não importa onde estivessem, sempre seriam uma família.
Agora, imagine uma mulher determinada, acariciando um cachorro que ela tentou ganhar a confiança por dias, quando de repente, seus dedos tocam algo inesperado, porque em vez de um simples nome ou número de telefone, ela encontrou coordenadas misteriosas. E o que esses códigos estranhos poderiam significar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!